Lealdade sistêmica. Você sabe o que é isso? Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, eu sou astrólogo e constelador e hoje eu quero fazer algumas reflexões com vocês a respeito desse tema. Faz um tempo, né, que eu não apareço aqui no YouTube para falar um pouco das minhas reflexões mas eu jurei para mim que eu ia ser cada vez mais fiel aos meus sentimentos. E enquanto não surgiu um tema para conversar, eu não vim aqui. E agora esse tema me tocou muito, porque ele tem aparecido muito nas constelações que eu tenho feito com os meus clientes. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente faz um comportamento de lealdade sistêmica, é como se a gente colocasse um pano, vamos dizer assim, sobre a nossa própria luz, sobre a nossa própria essência, sobre a nossa própria alma, né? Sobre o nosso perispírito, de uma forma que tampasse a nossa própria verdade pessoal a fim de fazer algo que a gente considera correto. Então, o que é lealdade sistêmica? Lealdade sistêmica é você repetir comportamentos por amor, e esse amor dentro da constelação familiar é chamado de amor cego, por amor aos que vieram antes de você. Então, um amor cego à hierarquia que já existe familiar. O que é o amor cego? O amor cego é quando eu faço uma coisa sem saber o porquê que eu estou fazendo, imitando um comportamento, imitando algo que é importante dentro da minha família, dentro do meu campo familiar. Então, assim, o amor cego, ele é também uma forma de você limitar o processo de tomada das pessoas que você precisa tomar para dentro de você. Né? Na constelação familiar a gente diz que você precisa, por exemplo, tomar o pai e a mãe, ou seja, internalizar essas figuras materna e paterna para que você tenha forças para ir para a vida. Quando você não consegue tomar o pai e a mãe, né, por exemplo, pegando eles dois como exemplo, você faz o que a constelação chama de amor cego, ou seja, você os imita. Mas quando você os imita, você perde a sua identidade. E é isso que é o mais difícil para a gente tomar consciência. Então, aquilo que parece uma coisa pequenininha, bem ali em cima, a ponta do iceberg, que a gente diz, né? Que é a lealdade sistêmica, ela na verdade esconde camadas de problemas que a gente não imagina que existe. Então, eu estou imitando um comportamento do meu pai ou da minha mãe, e com isso eu estou deixando de tomá-los, e com isso eu estou deixando de ter a minha força interior para ir para o mundo e fazer a minha vida acontecer. Então você imagina o quão sério são as lealdades sistêmicas. Aquilo que parece ser uma coisinha desse tamanho, na verdade esconde um problema gigantesco por baixo, né? Então as lealdades sistêmicas são isso. E aí quando eu começo a ver que isso se repete na constelação, eu faço um movimento de devolver para aquela pessoa, seja o pai, seja a mãe, o avô, a avó, quem aparecer no campo, devolver para ela o que é dela. Então assim, eu aprendi esse comportamento com a minha avó, que eu fui criado por ela. Então a gente devolve para essa avó esse comportamento. E aí acontece uma coisa muito interessante, é uma coisa terapêutica maravilhosa, assim, que eu adoro acompanhar nos meus clientes, que é ver quem vai surgir depois que esse espaço se abrir. Porque esse espaço estava sendo ocupado por um comportamento aprendido. E aí você devolve esse comportamento aprendido, e aí agora o que esse espaço que ficou aberto, o que eu faço com ele? Como que eu vou me agir diante daquelas situações? E aí começa a brotar, a essência da pessoa começa a aparecer. É como se aquele pano fosse retirado e a luz da pessoa pudesse começar a aparecer. E os comportamentos são sempre surpreendentes, porque a pessoa diz assim, nossa, eu nunca imaginava que eu fosse reagir dessa maneira. E eu adoro ouvir isso, porque aí é onde a pessoa começa aos poucos a ter pequenos lampejos de quem ela verdadeiramente é. E o mais interessante é que a gente é sempre muito mais interessante do que a gente imagina, do que nós nos imaginamos ser, né? Então a gente fica tampando a nossa luz
com o comportamento dos outros, com coisas aprendidas dos outros, e a gente esquece de olhar para a gente mesmo e deixar a nossa essência vir para fora. Percebe como algo tão pequenininho, parece ser tão bobo, tem algo tão profundo se escondendo ali atrás? Essa é que é a beleza, né, de entender essas dinâmicas da personalidade. Né? Dá um exemplo, assim, por exemplo, a mãe que aprendeu com o pai que quando um comportamento não é do jeito que ela quer, ela tem que punir esse filho. Então ela, quando era criança, né, fazia uma arte, como a gente diz popularmente, e o pai batia nela. E quando os filhos fazem uma arte, ela vai e bate nos filhos. E quando ela devolve esse comportamento para o pai, ela descobre que ela consegue sentar e conversar com esse filho e explicar para ele por que aquele comportamento não é legal. Não é legal porque está no ambiente social, ou não é legal porque está invadindo o espaço do outro, não é legal porque está ofendendo alguém. Então existem diversas fórmulas, né, para a gente fazer a mesma coisa. Mas quando a gente simplesmente vai reproduzindo os comportamentos aprendidos dentro do campo familiar, a gente esquece de ser a gente mesmo. A gente não sabe, né? A gente foi ensinado a imitar os outros ao invés de se conhecer e se descobrir e ser a gente mesmo. Então essa é a reflexão que eu queria fazer sobre comportamentos, sobre as lealdades sistêmicas, que são tão profundas e ao mesmo tempo parece ser algo bem pequenininho. Eu sempre digo assim, a gente tropeça nas pedras e não nas montanhas, né? Então tomar muito cuidado com aquela coisa que parece ser tão pequenininha, nossa, é só um pensamento bobo. Na minha família, a vida inteira a gente disse que não era possível ficar rico. Uma coisa boba, uma frasezinha boba que a gente nem percebe, né? E aquilo está sendo reproduzido geração após geração e aquilo se torna até uma profecia, porque de fato a pessoa não consegue chegar aonde ela gostaria de chegar a nível de financeiro, por exemplo, né? De dinheiro. Então, assim, cuidado com os comportamentos, com as lealdades sistêmicas. Sempre observe, assim, da onde veio esse pensamento. Esse pensamento, ele é realmente meu ou ele vem de outras pessoas? Eu já ouvi falar antes, né? Ah, nossa, mas eu realmente acredito que financeiramente é difícil de se prosperar. Mas da onde vem o primeiro pensamento? Se tu vai olhar para trás, às vezes você aprendeu lá com 2, 3 anos isso e você não se questionou. E aí aquilo se tornou um pensamento que está dentro de você e ele está manipulando a sua realidade. Você não consegue mais reproduzir um outro comportamento que seja, por exemplo, da prosperidade, o da riqueza, tá? E aí quando a gente devolve para esse pai, para essa mãe, para esse avô, para esse avó, esse comportamento que não é seu, você começa a enxergar com outros olhos. O horizonte se amplia, a sua personalidade aparece, a sua essência aparece, né? E começa a te dar soluções e caminhos que você nunca enxergou. Então é muito importante você se questionar sobre isso, é muito importante você olhar para isso e é muito importante que você procure profissionais que te ajudem a vencer essas limitações. Uma vez uma moça que trabalha com Theta Healing me disse que só contra o dinheiro existem 100 crenças limitantes. Vocês têm noção do que é ter que trabalhar 100 formas de pensamento diferentes que te limita financeiramente? Quão profundo isso é enraizado na gente? Aí imagina agora sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre felicidade, sobre amor, todos os outros temas que tem na nossa vida. Se só um tema já tem 100 crenças, quantas outras crenças tem a mais ali adicionado dentro da gente, que a gente aprendeu ao longo dos anos, com pais, tios, avós, primos mais velhos, pessoas que nós considerávamos importantes, professores dentro da sala de aula. Então a minha reflexão hoje é para isso, para que você olhe para esses seus comportamentos e veja se isso já não é aprendido de gerações anteriores e que está te limitando em qualquer área da vida de você prosperar e de ser feliz. Se você curte conteúdos como esse, segue a página para mais